Eu sou Mário Ferreira e ajudo empreendedores a ter o controle da sua empresa para ter mais rentabilidade nos seus negócios. E nessa live de hoje eu vou abordar um tema muito importante, que é a questão do controle que essas pessoas têm com o seu negócio. Então eu vou provar aqui para vocês que se você é daquele profissional, aquele dono de empresa que quer ter o controle da empresa, que depende de você exclusivamente, a empresa realmente ela pode não crescer, ela pode não se desenvolver, ela pode não se sustentar ao longo do tempo. E se você acha que isso é impossível, eu vou mostrar sim nessa live de hoje, com muitos aspectos importantes que você vai poder provar na prática que se a empresa depende de você, ela não cresce, ela não se desenvolve. Então olha só, quando a gente fala nesse processo de transformação, esse processo de conhecimento, esse processo de engajamento, tem alguns pontos que eu queria aqui trazer para vocês. Quando a gente olha um empreendimento que ele depende exclusivamente do seu dono, existem alguns problemas aí que é um estrangulamento. Exatamente. Quando o empresário está concentrando todas as decisões do negócio sobre ele, fica difícil dele poder aproveitar essa inteligência coletiva das pessoas para que ele possa tomar decisões nos momentos importantes e com essa autonomia ele continuar fazendo o seu trabalho. E essa falta de autonomia dada por esses donos de empresas, isso vai refletir diretamente na lucratividade dos negócios, no resultado da empresa, no lucro da empresa. Porque o negócio ele é como uma engrenagem, né? E pense numa engrenagem onde você tem diversas esferas e importâncias dentro daquele processo. Se por um acaso, em algum momento, você sentir que alguma dessas peças está falhando, vai comprometer toda a estrutura. Então a empresa ela não é de uma pessoa, não simplesmente depende de uma pessoa para funcionar. É um conjunto de pessoas, de informações que muito bem organizados ele consegue realmente se desenvolver. Então, o que prevalece na posição de uma empresa que tem o dono simplesmente como a pessoa mais importante, digamos assim, entre aspas, dentro do processo, as outras pessoas não têm capacidade de mostrar o seu talento, de mostrar as suas habilidades, de se comprometer com o resultado da empresa. E muitas vezes isso vai sendo refletido no resultado. Então assim, esse empresário e esse empreendedor, na maioria das vezes, ele acha que pode fazer tudo sozinho. Sabe, pode fazer tudo sozinho, é mais poderoso do que todo mundo, não tem ninguém que tenha a sua capacidade. E eu tenho certeza que você que é empreendedor, muitas vezes, já teve esse comportamento. E é tão natural por querer ver a empresa crescer, se desenvolver, que não percebe que isso está trazendo um problema muito sério. E esse problema, ele acaba sendo distribuído com outros profissionais da organização e disseminando uma cultura do não aprendizado, da não autonomia. Então, quando você está querendo desenvolver esse trabalho, você tem que pensar o seguinte, tem que perder esse ego. Exatamente. Não, você dando essa liberdade para outras pessoas, você não está perdendo o seu poder do negócio. Você é o dono do negócio, você de repente é o gestor. E essa fragilidade, olha, essa fragilidade, não querer que as outras pessoas aprendam simplesmente pelo fato que se sente ameaçado. Quando você tem alguém que é muito bom no que faz, ou que começa a dar opiniões importantes para resolver problemas que outras pessoas em algum desses momentos não conseguiram resolver, o que é que acontece? Você começa a perceber que todo o aprendizado que ela tem acaba se perdendo. Porque a empresa não dá uma oportunidade desse profissional crescer. A empresa não dá uma oportunidade de ele demonstrar os seus conhecimentos, as suas habilidades para desenvolver. Então a empresa não depende simplesmente, não deve depender simplesmente de um dono, de uma pessoa.
não deve conseguir apenas focar para esse lado. Então, quando você começa a distribuir todo esse arcabouço que está por trás disso, você começa a direcionar a atenção para esses pontos. Boa noite aqui, mais uma vez, para as pessoas que estão chegando aqui no Facebook. Zefinha chegou aqui também, né, no YouTube. Então, eu queria que vocês pudessem, de alguma forma, aprender como aproveitar o melhor potencial dos seus funcionários através da sua liderança, através da sua capacidade em conseguir reunir o melhor das pessoas para que elas pudessem realmente se desenvolver. Hoje eu estava atendendo aqui um cliente, um grande cliente aqui em Salvador, e a gente estava discutindo muito sobre isso, sobre essa nova forma de gerir, de dar esse caminho, de dar as ferramentas para os profissionais trabalharem. Eles precisam acreditar que o dono do negócio está comprometido com o seu desenvolvimento. E esse grau de desenvolvimento, à medida que ele for recebendo mais atribuições e mais responsabilidades, ele vai conseguir construir uma carreira de sucesso dentro daquela empresa. E isso reflete diretamente no seu resultado. Então, como eu poderia dizer assim, como as pessoas podem se desprender dessas amarras? Como o empreendedor, ele pode fazer e ele deve fazer para conseguir se libertar, né? Porque é o seguinte, não é uma perda de autoridade, você não está perdendo o seu poder. Você está aprendendo simplesmente com o conteúdo que as pessoas estão compartilhando nessa estrutura. Então, quando eu estou dentro de um processo de atendimento com o cliente, eu começo a observar toda a movimentação, como cada um traz soluções e muitas vezes para coisas simples. Não estou falando aqui de decisões mais estratégicas. E quando eu digo que a empresa que depende do dono unicamente, ela não cresce, ela não se desenvolve, porque a cultura da transformação, ela começa a ficar limitada. E essa limitação acaba sendo pulverizada, distribuindo entre outras pessoas. Eu não sei se vocês já ouviram aquela máxima, né? Que quem engorda o gado é o olho do dono. Só que essa interpretação, ela tem que ser bem observada, porque é o seguinte, não quer dizer que para engordar o gado, para fazer a empresa lucrar, esse dono, ele simplesmente precisa estar na operação o tempo todo. Ele precisa conhecer o processo, porque quando você é gestor, quando você é empreendedor, você entende o processo, você sabe qual o caminho a guiar aquele profissional. Agora, quando você simplesmente sabe o processo, não ensina para outras pessoas, sabe o que acontece? Você está perdendo tempo de pensar em soluções estratégicas e que vai dar retorno para a sua empresa. Você acaba misturando o processo de uma forma geral e não tem foco. Não tem foco porque você sabe quanto é que custa a sua hora. Se você tira 2 horas por dia para estar lançando nota, para estar conferindo pedido, ou sabe, para querer ver esse processo andar, ter uma celeridade, o que é que vai acontecer? Você está gastando o seu tempo, que é um empreendedor, que é caro, que poderia estar colocando uma pessoa com salário razoavelmente muito menor do que o que você está gastando tempo, e você não está pensando em novas soluções, em novos negócios. Você, quando está no operacional, você não consegue entender melhor os custos da sua empresa. Você não entende como dar um melhor atendimento, estudar uma relação melhor com seus clientes para você potencializar suas vendas. Entende que quando eu não consigo entender essa estrutura toda, eu vou simplesmente atropelando os processos. Exatamente, atropelando e esperando o resultado acontecer da forma que der. Da forma que realmente, até pela sorte. E aí, quando eu me proponho, como empreendedor, a educar a minha equipe para entender os meus princípios e os meus valores, essa equipe vai aprender o que é necessário para continuar se desenvolvendo, para continuar aprendendo e, o mais importante, serão multiplicadores para outros profissionais dentro das organizações.
Então a gente tem que começar a desenvolver nessas pessoas essa habilidade, essa competência para disseminar as informações que são importantes e que são necessárias. Boa noite para vocês que estão chegando aqui. Boa noite para Cal Simões, Valdieri, seja bem-vinda. Marcos, Fernanda, Elielson, Valtrudes Maia, grandes queridos empresários presentes aqui na minha live. É um prazer, né, ter pessoas que, de alguma forma, a gente contribui com a mudança de mentalidade. Porque quando eu falo a mentalidade para o progresso, a mentalidade de sucesso, está em analisar os seus comportamentos, as suas atitudes no presente e como isso vai impactar no seu resultado. E quando eu analiso isso de uma forma muito mais criteriosa, de corpo presente, porque você sabe que o empresário, ele está presente muitas vezes aqui, mas a cabeça dele está em outra dimensão. Ele está pensando nas contas que tem para pagar, nos impostos que já está chegando, ele tem que repassar, tem que fazer o pagamento disso. Está pensando na folha de funcionário que tem que resolver também. Aí tem problemas com funcionários que de repente deu atestado, aumentou o custo dele com horas extras e a produção, ele está percebendo que não vai conseguir atender os seus clientes a tempo. Entende que ele está ali, mas ele não está de corpo presente. O corpo está ali, o corpo físico, mas o pensamento está rodando a 1000 por hora. E quando ele consegue, digamos assim, parar, se concentrar para conseguir fazer algo, o tempo já passou. E quando eu falo o tempo passou, é o tempo agora. Porque as oportunidades, olha só, as oportunidades surgem a todo momento. E se eu não estou preparado para aproveitar essas oportunidades, eu não consigo enxergar, inclusive, quais são os problemas que estão roubando a minha energia e que está roubando o lucro do meu negócio. Porque o propósito de um negócio é fazer lucro. É dar lucro, é gerar riqueza. E uma coisa importante, gente, que quando eu falo desse papel do dono, que ele não pode ser a pessoa mais importante e essencial do negócio, é porque na sua ausência as pessoas precisam fazer a diferença. As pessoas precisam ter esse intraempreendedorismo, que é a capacidade que as empresas têm de gerar esse tipo de atitude, de proatividade nos seus profissionais, que eles possam trazer soluções novas para problemas que acontecem a todo momento ou problemas velhos e que proponham uma solução razoavelmente imediata e comece a se transformar. Uma outra questão dessa autonomia dada, que muitos empresários, que muitos empreendedores correm um grande problema, porque é o seguinte, eles fazem de conta que deu essa autonomia, sabe? Tipo assim, Ana, vai ali fazer aquele relatório, mas pela cabeça do empreendedor andar em uma velocidade, ele acha que todas as pessoas vão ter que fazer na mesma velocidade que ele tem. E as pessoas, cada uma tem um tempo de aprendizado. Tem uma pessoa que vai entrar na empresa hoje e ela vai automaticamente fazer tudo o que precisa, vai aprender, tem uma velocidade, uma expertise assim que você fica impressionado. Quem aqui nunca já viu isso? Nossa, meu Deus! Como esse profissional é excelente, ela faz tudo, ele faz tudo, me surpreende. Mas tem pessoas que já traz uma bagagem, uma experiência. E os que não têm essa bagagem, uma experiência, você tem que dar tempo e tem que aprender, ensinar essas pessoas. Você tem que ensinar essas pessoas, orientar e acompanhar o trabalho que ela tem. Por quê? À medida que o trabalho for sendo construído, vão ter dúvidas que, se não forem tiradas naquele momento, ela vai fazer uma etapa do processo errado, isso vai gerar um retrabalho. E muitas vezes, além do retrabalho, gera um prejuízo. É uma nota emitida errada, é um pagamento de salário feito a mais, é um imposto pago sem fazer um cálculo correto. Então, quando você ensina e mostra o que pode acontecer no processo ali de errado, a pessoa já está com o alerta ligado e sabe exatamente quais são as interferências que vão, digamos assim, acontecer nesse processo. Então, essa estrutura, de uma forma geral, ela precisa ser muito bem disseminada. Primeira coisa que o empreendedor
tem que fazer para começar a soltar, sair da empresa? Porque é o seguinte, gente, eu digo sempre, a empresa, tem que ser perpétua, ela tem que se perpetuar. Já o dono do negócio, ele não vai ficar para sempre na sua empresa. E ele tem que criar a cultura da transformação, do desenvolvimento, para que outras pessoas possam substituí-las em qualquer momento. Porque você não vai ficar para sempre na sua empresa, mas você tem que criar um negócio com bases sólidas e com pessoas competentes capazes de fazer melhor do que você. Eu estava vendo uma matéria, né, da Luísa Trajano, e ela falando justamente sobre isso, sobre essa autonomia que você tem que dar, essa confiança que você tem que dar aos seus liderados, contratar pessoas mais competentes do que ela falava o seguinte, porque essas pessoas vão dar o seu melhor. E ela vai aprender o melhor de cada uma dessas pessoas para ela também aplicar no trabalho dela. E quando você tem essa vocação de aprendizado, essa vocação de ensinar, você vai querer os melhores que possam colocar para frente a cultura da sua empresa. E além disso, você tem que dar voz às pessoas. E dar voz às pessoas é simplesmente você ter momentos, encontros que você favoreça isso dentro da empresa. Que as pessoas possam falar do que elas sentem, que elas possam trazer as suas experiências, os seus problemas. Por quê? O problema de uma área, ela vai servir para uma outra. Uma experiência ruim ou negativa que um profissional teve, ele vai poder corrigir para levar para outro profissional. Então, quando a gente entende esse processo, existe uma certa estabilidade, porque você começa a estabelecer os níveis de responsabilidade e os níveis de hierarquia dentro do seu negócio. Tem pessoas que precisam, inclusive, desenvolver essa habilidade em uma velocidade de tempo muito maior para você se desenvolver. Mas tem uma outra coisa, gente, que é fazer, eu digo sempre, uma tabela de delegação de tarefas. As pessoas precisam conhecer o seu papel, o seu trabalho, mas elas precisam ser legitimadas na empresa. Elas precisam ser legitimadas diante da equipe. As pessoas precisam saber que um gerente, um líder, a partir daquele momento, ele assumiu aquela responsabilidade para que as outras pessoas saibam onde procurar uma informação quando precisa. E isso também está muito relacionado com o processo de integração. Quando você faz uma contratação nova na empresa, você tem que levar aquele novo profissional a conhecer a estrutura da empresa nos mínimos detalhes com os seus pares, ou com as áreas correlatas, as quais elas vão trocar experiências, informações, e o trabalho depende de uma outra. Então eu não posso colocar uma pessoa na empresa e jogar ela e achar que ela vai se desenvolver, que nem planta você vai ter que regar, você vai ter que colocar no sol, você vai ter que cuidar, vai ter que podar para que essa planta se desenvolva. Quando a gente coloca uma pessoa dentro de uma empresa e você não dá as ferramentas necessárias para ela fazer o trabalho que ela tem que fazer, ela não vai entregar o seu melhor. Ela não vai conseguir ter uma performance adequada para você ter um resultado satisfatório no seu negócio, para você ter lucro no seu negócio. Então, quando a gente define essas competências, a gente passa a acompanhar esses profissionais. A gente passa a entender o que ele precisa melhorar a cada dia. E tem dois pontos que se fala aqui, são duas coisas, duas vertentes importantes. A primeira é a accountability, que seria uma forma de você dar responsabilidade às pessoas, e nós temos a ownership, que seria algo voltado para a posse, que quando você dá essa propriedade para as pessoas. Só que quando a gente dá essa responsabilidade simplesmente por cobrar, as pessoas vão se sentir meio que na pressão, sentem-se cobradas, e isso começa a atormentar com um monte de regras.
Você simplesmente coloca a pessoa em um formato de caixa quadrada e ela tem que seguir aquele padrão. Ela não pode inovar. E essa hierarquia que vem de uma estrutura superior acaba sufocando essa capacidade de inovar, essa capacidade de se transformar. Mas quando eu venho falando nessa questão do ownership, que é o sentido de posse, as pessoas vão muito pelo lado da liderança, do atingimento de resultados, que essas metas elas passam a ser desafios importantes para a construção desse aprendizado. Aí vem a questão de companheirismo. Você começa a ver que existe uma iniciativa, uma vontade própria para fazer. E para você desenvolver isso nessas pessoas, você tem que definir quais são as métricas que você quer que aquele profissional atinja durante aquele tempo que ele está na empresa. E em quanto tempo é necessário para ele aprender uma habilidade nova que de repente ele não sabe dentro da sua organização. Então você acaba sendo corresponsável total por esse processo de transformação e por esse processo de aprendizado. Então, olha só, eu participo de muitos processos de consultoria. Mas tem uma coisa interessante que é quando eu vou fazer um treinamento. Sempre eu estou com um parceiro ou uma parceira para fazer o treinamento. Então o que é que eu faço? Porque não pode depender de mim exclusivamente, a minha empresa. Ela tem que ter pessoas que na minha ausência, elas têm conhecimento suficiente para resolver os problemas que eu permita que ela resolva. Os problemas que eu permita que elas compreendam a sua necessidade e vá solucionar. Então o que é que eu faço? Eu passo a minha filosofia. O que é que eu gostaria que as pessoas que trabalham comigo desenvolvessem, aprendessem? Qual era o comportamento que eu desejasse para que ela tivesse? Então eu começo a passar essas diretrizes e o conhecimento necessário, porque eu não quero estar a minha vida toda na operação. Não, eu quero ajudar outros profissionais que de repente tá com energia, sabe, aquele sangue novo, tá querendo mostrar o resultado, e a gente tem que parar de achar que é autossuficiente ou que é a pessoa mais importante do processo. Não, você tem que dar oportunidade para as pessoas que estão na sua empresa se desenvolverem. Vocês têm que dar oportunidade para as pessoas que estão na sua empresa a crescer, a mostrar o seu potencial, a usar o seu talento. Então, quando a gente pensa o seguinte, você está em uma sexta-feira, final do mês, e você tem salário para pagar, você tem fornecedor, e de repente você teve um problema, foi em uma reunião, de repente pegou um engarrafamento e a hora está passando. E aí esse tempo vai passando, você não chega na empresa, e tem um prazo, tem os horários para cumprir, para fazer, e aí você não tem ninguém na empresa que possa resolver esse problema para você. Ah, não, mas um funcionário para fazer isso custa caro. O que custa caro é o prejuízo que você vai ter quando você não fizer o que você tem que fazer, simplesmente porque você não pôde, porque você se concentrou toda a responsabilidade nas suas costas. E eu digo isso, gente, porque isso vai sendo disseminado para todas as esferas. Eu já vi, por exemplo, vendedores que para fechar uma venda, olha só, se você tem a meta, você deu a meta para o vendedor, você tem que dar uma facilidade para que ele possa se desenvolver naquele momento ali. Não, mas se for o valor, mesmo tendo a meta, você tem que provar a venda, tem que ver que é um cliente, tem que aprovar o cadastro, tem que fazer pesquisa, tem que fazer isso tudo. Não, você simplesmente tem que abrir mão disso e acompanhar. E quando você não pode, você delega a pessoas competentes para fazer isso por você. E aí você começa a entender que as pessoas se agrupam por semelhança. E aí é que está a grande sacada. Eu tenho que começar a desenvolver nessas pessoas a habilidade de ter essa visão de dono, de ter esse comprometimento, essa afinidade para, no momento ideal, ela assumir aquele papel e fazer o trabalho acontecer. Mas, Mário, isso é uma empresa que é organizada, que tem funcionários suficientes. A minha empresa é pequena, a minha empresa só depende de mim, porque isso aqui é muito sério. Será? Você já parou para fazer
a relação de atividades operacionais no dia que você faz e que poderia ser delegado para outras pessoas? Eu vou te desafiar aqui, você que é empreendedor, você que é gestor, que faz uma série de atividades, aproveita essa oportunidade aqui que você está comigo e começa a ver 3 atividades, estou pedindo muito não, apenas 3 atividades que você faz amanhã e que você já pode delegar para outras pessoas. É uma atividade que leva 5 minutos, não importa, 30 minutos, 1 hora, um dia. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essas 3 oportunidades que não é que não são importantes, mas que você pode delegar e acompanhar o processo. Você vai passar para alguém, você vai dar diretriz, você vai ensinar como é que funciona e você simplesmente vai acompanhar como é que essa pessoa está lidando com esse nível de autonomia, com esse nível de autoridade, ou simplesmente, se for operacional, se ela está cumprindo aquele papel. Quando você fizer isso, você vai poder corrigir o processo como um todo, porque você viu quais foram as falhas, você viu que já pode aumentar o nível de responsabilidade nessa pessoa, você viu que ela tem um comprometimento, e essa forma de atuar, ela vai começar a fazer cada vez mais coisas, entregar mais resultados e também se sentir valorizada, porque a forma de você dar importância a esses profissionais é mostrar que eles podem usar o seu talento em benefício do próprio crescimento e do crescimento para a empresa. Queria mandar aqui um beijo para Thaís Magali, que está aqui no Facebook também, participando aqui na nossa live, seja bem-vinda. E eu queria dizer para vocês o seguinte, se vocês consideram, gente, que vocês têm um amigo, um empreendedor, um empresário, pega essa live e manda para essa pessoa, porque eu tenho certeza que uma informação, uma ideia, um insight pode ajudar a melhorar o faturamento. De repente essa pessoa está passando por dificuldade na sua empresa e é uma oportunidade dela poder conduzir a empresa de uma forma melhor, ela ter esse olhar de um profissional que está no campo de batalha, que está em reuniões todos os dias, que está desenvolvendo processos, planejamento, metas, indicadores, que está vivendo na pele aquilo que os empresários vivem. E a minha ideia é justamente isso, aproveitar esse conhecimento, essa informação e levar para o máximo de pessoas. E olha que coisa bacana, né? Como a internet proporciona isso. Eu estou aqui em um hotel e posso falar com pessoas do Brasil inteiro. Essa informação ela pode ser disseminada. Você pode ajudar outras pessoas simplesmente com um gesto, simplesmente com um sinal que você pode realmente contribuir com outras pessoas, tá? Olha só, quando a gente fala assim, você tem que se desprender da empresa, você tem que respirar um pouco. O que é que você pensa? Ah, não, mas a minha empresa não anda sem mim. Se eu sair dessa empresa, é um verdadeiro caos, nada funciona. Você já testou? Você já deu oportunidade para alguém? E por que você diz que essa empresa não funciona sem você? Se ela só funciona com você, ela tem um problema sério. Você tem um problema sério, porque a energia e o tempo que você tem hoje, de repente você tem uma empresa pequena, mas se essa empresa crescer um pouquinho mais, você não consegue ter o controle dessa empresa na mão. Então, a minha ideia é sempre que o empresário ele tenha o controle da empresa. Mas para ele ter o controle, ele não precisa estar operacionalizando tudo. Ele precisa conhecer o processo, ele delega para as outras pessoas e as coisas vão se transformando, vão se multiplicando. E quando você vê, quando você pensar, você tem uma empresa altamente competente voltada para o aprendizado, que são, como diz Peter Senge, entidades que aprendem, empresas que se desenvolvem, que se transformam através das experiências que elas mesmas criam dentro do seu ambiente de trabalho. E aí tem outros que dizem o seguinte, mas eu não confio em ninguém. Se você não confia, isso já é uma questão sua a ser resolvida. Ou porque teve uma experiência negativa, uma experiência ruim no passado, isso não quer dizer que todas as pessoas vão agir conforme a experiência ruim que você teve. E como eu falei, quando a gente tem controle dos processos,
quando a gente tem sistema de controle, quando a gente tem um software que pode estar acompanhando todo o movimento da empresa, não tem por que você querer ter o controle, segurar tudo, é meu, é meu. Gente, isso só vai te atrapalhar. Isso é uma mudança de mentalidade, uma mentalidade de empresa pequena, de empreendedor pequeno, que não pensa em crescer, que não pensa em desenvolver, que não pensa em criar um grande patrimônio. É isso que muda de uma pessoa que fica o tempo todo ali na mesmice, que não inova. O que é que a gente está vendo nesse momento? Quando a gente vê um momento difícil como o que a gente vive, muitas pessoas tiveram que pivotar o seu negócio, tiveram que transformar, mudar o direcionamento, mudar até o segmento de negócio, porque não dava para continuar. O que foi que aconteceu com a Kodak? A Kodak não suportou o digital, não suportou, o filme morreu, teve que acompanhar, não conseguiu. E quantas outras empresas deixaram de existir? Quantas brigas comerciais existem hoje em empresas com startups que estão o tempo todo se desenvolvendo, crescendo? O que é que foi que a gente viu aí com a Airbnb, que acabou com muitas redes de hotéis, porque o preço realmente baixo, com pessoas locando suas casas ou um quarto da sua casa? Vocês viram aí a Uber que entrou com tudo e com uma briga feia com os taxistas. O que é que aconteceu? A Uber só cresce, uma das empresas mais valiosas do mundo. Quando eu penso que uma empresa dessa poderia estar só no controle de uma pessoa operacionalizando, não tem como você crescer, não tem como você se sustentar. Ah, Mário, mas isso é empresa de tecnologia, isso é empresa que fatura milhões. Não! Se você é dono de uma microempresa, se você é microempreendedor individual, se você é uma empresa de pequeno porte, não importa. Não é a estrutura que você tem, é a mentalidade que você tem para transformar o seu negócio em algo sustentável, em algo lucrativo. Aí é que está a grande diferença. É nesse processo de mudança. E aí quando você fala o seguinte, minha empresa, minhas regras. Ninguém está dizendo que a empresa não vai ter regras. Mas existe uma flexibilidade para as pessoas atuarem conforme que for necessário para os problemas serem resolvidos e para a empresa crescer e se desenvolver e se transformar. Aí é que está a sacada, né? Então, um ponto importante para mudar essa realidade é o seguinte: comece a delegar as coisas ao invés de fazer sozinho, Comece a delegar e acompanhar como é que tá. Porque se você fingir que dá para a pessoa fazer aquilo, tá? Você finge que deu, mas por trás está operacionalizando. A pessoa está lançando, você está o tempo todo acompanhando. Não! Dê autonomia, deixa as pessoas fazerem o que tem que ser feito. E essa construção, essa iniciativa vai gerar um nível de criticidade e de criatividade muito grande nas pessoas. Porque quando cada uma tem suas metas, elas vão poder usar a sua criatividade para atingir a sua meta. Não é você que tem que dizer simplesmente como é que ela vai fazer, tá? Você tem que dar o tempo de cada um para que ela possa pensar assim: meu Deus, esse cara, essa vendedora, esse vendedor realmente tem talento, porque você testou. E a gente só aprende quando a gente testa, prova se aquilo foi feito e você faz um processo de retroalimentação. Você faz as correções, corrige o que não deu certo, potencializa o que deu certo e assim você vai avançando, você vai se desenvolvendo.